Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Jana, bem-vindos ao canal. Hoje eu queria compartilhar um pouquinho com vocês como que foi esse mês de janeiro, sobre a questão das contas, os levantamentos, os sentimentos que eu tive, o que deu certo, o que não deu. Então fica aqui comigo que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Pessoal, antes de mais nada, eu acho importante que a gente tenha a empatia quando a gente fala sobre sonhos, contas, né, sobre tudo que envolve outras pessoas. Então, eu queria dizer que por mais que a gente converse ali sobre métodos, estratégias ali para a gente fazer os pagamentos, quando a gente está do outro lado, né, que é a pessoa que tem que fazer o pagamento das dívidas, os levantamentos e tudo mais, a sensação que cada um tem, ela é única, ela é singular, né? Então, nos outros vídeos a gente conversou sobre como a gente faz os levantamentos, onde que a gente busca as informações, o que a gente prioriza de dívidas ou não, mas quando a gente faz um levantamento realmente e a gente vê o montante ali das dívidas, no bruto ali, né, quanto é o valor real das dívidas, sem desconto, sem nada, eu sei que assusta. E eu sei que quando vai passando os meses ali, a gente fica mais assustado ainda, porque às vezes as coisas fogem do que a gente se comprometeu, do que a gente organizou e tá tudo bem, porque nós somos seres humanos e imprevistos acontecem. E aí, já aproveitando desse gancho de falar sobre imprevistos, nesse mês de janeiro, foi um mês muito, eu não é a palavra conturbada, mas foi um mês muito agitado, tiveram muitos imprevistos, né, e aí a gente tem que começar a lidar ali com as situações. Então eu sei que, diferente da minha realidade, mas para a realidade de algumas pessoas, tiveram muitas contas de início de ano para pagar. Então quem tem filhos, além de, né, IPVA, IPTU, teve contas também que teve que guardar um valor, né, ou pagando ali os materiais escolares, uniformes, aí tem que se organizar, às vezes com perua, van escolar, quem não tem filhos que estão ainda na escola ainda tem que ver alguém para ajudar a cuidar, sabe. Eu sei que tudo isso envolve ali a parte psicológica, emocional ali e principalmente a parte financeira. Na minha situação, eu tive alguns imprevistos com saúde. E eu até vou depois conversar, vou lançar um outro vídeo aqui pra gente falar um pouquinho sobre isso, que é uma coisa que me veio na cabeça ali para, além de me ajudar a emagrecer ali, para cuidar melhor da saúde, mas também economizar, né. Mas aí depois eu lanço o vídeo e a gente vê sobre isso. Mas eu tive muitos problemas, eh, de saúde. Eu passei muito mal, calor, assim, em si já me deixa um pouco mais fora do eixo, assim, eu já passo mal, assim, com mais facilidade no calor, e tem feito muito calor aqui onde eu moro, sem falar das outras situações que eu tô vivendo desde o ano passado, que foi o que também me fez dar o start aqui para começar o canal e poder falar com vocês sobre isso. Mas eu acho que é isso, quando a gente está nesse processo, é importante que a gente se entenda também, tenha o autoconhecimento e tente manter ali o nosso emocional pelo menos equilibrado para que a gente não pire ali no início do processo. Eu fiz o levantamento das minhas contas, né, como eu fui falando para vocês, como que eu estava fazendo, que é o método que eu estou fazendo e que eu acho que está dando certo aqui comigo. E agora, né, o que passou janeiro, né, hoje é dia 1º de fevereiro, quando eu tô gravando esse vídeo aqui, e eu fui fazer ali um levantamento para ver quanto por cento eu já tinha pago dessas dívidas, né. E gente, é assustador, né, quando a gente paga, paga, paga a conta e parece que a gente tá enxugando gelo. No meu caso, como que ficou? Eu separei as dívidas ali por ordem de prioridade, né, eu tinha contas atrasadas que estava carregando do ano anterior, ainda tenho, né, não, lógico, não vou conseguir quitar, assim, do dia para a noite, mas no levantamento que eu fiz, o que que eu priorizei nessas contas, né. Eu peguei tudo que eram contas básicas de sobrevivência,
coloquei aquelas contas que vão me permitir continuar trabalhando ali, porque eu preciso do trabalho para poder quitar as contas. Eh, o que eu não consegui pagar esse mês, eu já comecei a fazer a negociação. Claro, tudo de acordo com o que eu consigo. Mas aí, o que que eu queria ressaltar aqui para vocês? Que quando a gente está nesse processo, quando eu falei lá sobre saber o quanto que você ganha, quanto que sobra, e se não te sobra nada, fazer uma renda extra, é importante também que a gente entenda que a renda extra a gente não pode contar com esse valor todo mês ali, porque os imprevistos acontecem. Então, pegando já o gancho de novo sobre isso, eu contei com uma renda extra que eu não consegui fazer por motivo de saúde. E aí eu não consegui quitar todas as contas que eu havia me planejado. Então, eu vou ter que arrastar essas contas para o próximo mês. E aí eu vou ter que parar de novo, reanalisar todas as minhas contas, as minhas dívidas e fazer uma programação ali que seja mais factível com a minha realidade hoje, para que eu consiga fazer o pagamento e não ficar negociando e renegociando, porque isso gera juros e aí a gente acaba aumentando cada vez mais o tamanho da dívida. Então, pessoal, sem mais delongas aqui, eh, sobre o valor montante das minhas dívidas, o que que eu consegui pagar foi 3,96% do valor total da dívida. Então pode parecer que o valor ele é um valor muito pequeno em porcentagem, mas, o valor no total ali, em valor financeiro, ele realmente ele é muito expressivo, porque o valor da dívida é alta, né. E o que eu queria dizer com tudo isso, por mais que eu não tenha conseguido pagar tudo que eu queria ter pago em janeiro, eu entendo que é um mês mais que tem muito mais dinamismo no sentido de contas a pagar, eu tive os imprevistos e para mim tá tudo bem, eu já entendi isso, não é uma coisa que fica me ferindo o tempo todo, mas, eu fiquei muito feliz, porque eu consegui colocar muitas contas em dia. Eu tinha muitas contas pequenas que no próximo vídeo eu vou falar sobre isso também, mas que eu fiz a forma errada de pagamento. O que eu quero dizer com isso é que eu não priorizei as contas que eu deveria de priorizar naquele momento. Então isso gerou um problema para mim. Daqui para frente eu vou tentar não errar com os erros que eu já tive. Então eu coloquei, anotei, né, deixei aqui como lições aprendidas para que eu não faça mais isso. Então, pessoal, é isso. Eu queria dizer para vocês que eu sei que esse momento é muito complicado, quando a gente, principalmente ali no início, quando a gente está pagando as contas, mas que é um processo que ele passa e eu estou muito confiante que vai dar certo. Em nome de Jesus, eu sei que vai dar. E eu quero fazer esses vídeos com vocês, a cada final de mês ali, compartilhando com vocês quanto que eu consegui ali quitar das dívidas até que todas as dívidas sejam quitadas. E o que eu quero que vocês saibam e entendam, assim, coloquem isso no coração de vocês, na mente de vocês, é que nenhum processo ele dura para sempre, né? São etapas da vida que a gente vai passando e a gente vai melhorando, a gente vai aprendendo, a gente vai se desenvolvendo e a gente vai crescendo, e isso faz parte do ciclo normal da vida. Então, não fiquem assustados com o processo de pagamento, não desistam do processo. Eu sei que vai dar certo. Todas as pessoas elas têm as suas peculiaridades, elas têm as suas prioridades, então é importante que a gente sempre faça essa reflexão e não desista do processo. E o que vocês precisarem, tiverem alguma dúvida, coloquem aqui, vamos trocar essas figurinhas aqui nos comentários, tá bom? E eu queria pedir um favor para vocês curtirem o vídeo, compartilhar com amigos, assistam os outros vídeos, criei uma playlist ali para que fique mais fácil encontrar os vídeos, a gente conversar melhor. E aí a gente vai trocando essas figurinhas. Então curtam, comentem, compartilhem com o máximo de pessoas, se inscrevam no canal principalmente, galera, que isso ajuda muito no crescimento do canal. E aí a gente consegue também expandir essas informações para, se vocês entendem que sejam relevantes para vocês, para mais pessoas, para que outras pessoas também entrem nesse processo de quitação de dívidas, né, de ter uma vida mais tranquila, mais estabilizada ali. Então, muito obrigada, pessoal. Até mais.